Deus, vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesta noite, e eu creio que é algo poderoso da parte de Deus para a tua vida, no nome de Jesus, porque sempre que Deus fala, Deus transforma, sempre que Deus orienta, é para que nós venhamos crescer, para que nós possamos ser abençoados, pessoas melhores na presença do Senhor, amém? Livro de Gênesis, lá no início da Bíblia, né? Livro de Gênesis, capítulo 35, apenas o versículo 1, e nós vamos meditar nesse versículo, aonde apenas esse versículo vai trazer algo muito importante para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 35, versículo 1, está escrito assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Amém? Olha que palavra Deus nos traz nesta noite. Na vida de Jacó, nesta ocasião, foi um dos momentos mais difíceis na vida de Jacó. Foi um momento mais turbulento que Jacó enfrentou, que Jacó passou. Mas também foi um momento onde Deus mudou a vida de Jacó. Mediante aquela situação de dificuldade, mediante aquela situação, muitas vezes até de desespero, é que Deus entrou na vida de Jacó, quando Deus deu uma ordem para ele. Quando Deus deu uma orientação, uma direção para ele. E ele cumpriu, e ele creu, e ele obedeceu, então Deus transformou a vida dele. Então aqui nós já tiramos uma lição importante para as nossas vidas. Deus, ele tem falado ao teu coração. Deus tem falado à tua vida de várias formas. Deus tem orientado você ao que você deve fazer, ao caminho que você deve percorrer, aquilo que você deve obedecer na palavra dele. Mesmo que você esteja hoje enfrentando uma dificuldade grande, uma dificuldade imensa, que você não enxergue a solução, que você, como diz aquele velho ditado, não enxerga a luz no fundo do túnel, mesmo que você esteja numa situação difícil, creia em Deus, porque dentro dessa situação, Deus, ele vai se manifestar em favor da tua vida. Deus, ele vai transformar a tua vida mediante o teu esforço. É no deserto que conhecemos a Deus. É no deserto que conhecemos o poder que Deus pode na nossa vida. Quando nós falamos em deserto, quando nós entendemos que o deserto é um lugar árido, um lugar onde se lembra de sol, de sequidão, de sede, de sofrimento, nós lembramos também que no deserto, Deus, ele prepara uma mesa, Deus prepara o maná, no deserto ele nos prepara, no deserto, nas dificuldades, é que nós conhecemos o poder do Deus que servimos. Na dificuldade é que Deus, ele trabalha em nós, amém? Por isso que nós não devemos murmurar, não devemos reclamar. Nessa palavra que nós lemos, no versículo 1, Deus, ele dá uma ordem a Jacó, ou melhor, Deus dá 4 ordens para Jacó, e no momento que ele cumprisse essas ordens, então a vida dele seria transformada, amém? Vamos ver qual foi a primeira ordem que Deus deu. No versículo 1 diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te. Essa é a primeira ordem, o primeiro desafio que Deus lançou sobre a vida de Jacó: levanta-te. E é a mesma posição, a mesma ordem que Deus dá para mim e dá para você hoje, que está vivendo uma situação de dificuldade, que está vivendo uma situação de turbulência. Você que tem enfrentado uma enfermidade, você que tem enfrentado um problema na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, financeiro, não sei. Mas Deus, ele está mandando você se levantar. Deus está dizendo para você reagir. Deus está dizendo para você ter ânimo. Amém? Deus, ele quer que nós tenhamos uma postura diferente. As coisas continuam muitas vezes dando errado, porque a nossa postura, a nossa atitude em relação ao problema que está na nossa vida é a mesma. Então Deus quer que nós venhamos ter uma postura diferente, que nós venhamos ter uma postura nova, que nós possamos reagir, que nós possamos nos levantar. É para isso que Deus existe, para que nos levante, para nos levantar, para fazer de nós pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Jacó não estava prostrado fisicamente, mas ele estava prostrado
espiritualmente. Talvez você não esteja numa cama, talvez você não esteja doente fisicamente, talvez você que está me ouvindo não esteja com nenhuma enfermidade sobre a tua vida, mas talvez espiritualmente você esteja cansado, talvez você esteja fadigado espiritualmente, talvez você não tenha ânimo de orar, você não tenha ânimo de estar na igreja, talvez você não tenha ânimo de buscar a presença do Senhor, nem mesmo talvez você tenha ânimo de ouvir esta palavra até o final, né? Então essa falta de ânimo, esse cansaço espiritual é uma das armas que o inimigo tem usado contra o povo de Deus, contra aqueles que servem a Deus. Quanto mais desanimado você estiver, mais vulnerável você estará para o diabo cumprir o propósito dele na sua vida. Quanto mais animado, quanto mais fortalecido nós estivermos em Cristo Jesus, mais fácil estará de Deus agir nas nossas vidas. Portanto, nesta noite, meus amados, vamos reagir, vamos receber essa palavra da nossa vida, uma palavra de ânimo, para que a gente venha levantar a cabeça no meio da dificuldade, levantar a cabeça no meio da situação desagradável. O inimigo diz que você não pode, mas Deus diz que você pode. O inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, Lúcifer, ele diz que nós não somos nada, mas o Senhor diz que nós somos tudo. O diabo diz que nós não podemos nada, mas o Senhor diz na sua palavra que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. O Senhor diz: buscai-me-ei e me encontrareis. Batei e a porta se abrir-se-á. Buscai e encontrarei. Ou seja, o que Deus está falando é que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos reagir. Nós precisamos nos levantar. Nesta noite que Deus possa levantar você espiritualmente. Você que está entrando em uma depressão, você que já está tomado por uma depressão por causa dos problemas, das dificuldades, das coisas erradas, de tudo aquilo que não dá certo, né? Deus, Ele quer te levantar. Reaja, meu amado. Amém? Deus não queria ver Jacó prostrado diante da dificuldade, mas Deus queria ver Jacó de pé. Deus não quer ver você prostrado no meio dessa dificuldade. Deus quer ver você de pé. Quer ver você pronto, numa posição de receptor de bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus não nos quer como valentes, Deus nos quer como valentes soldados prontos para a guerra espiritual. Guerra essa que é dia a dia. Todos os dias que abrimos os nossos olhos, nós temos uma guerra espiritual. Nós temos algo para vencer. Mas isso não pode ser um empecilho, não pode nos parar, não pode nos amedrontar, não pode nos fazer com que a gente tenha medo. Essas lutas, essas dificuldades, esses desafios, eles existem para que Deus se manifeste na tua vida. Muitas dessas lutas, muitas dessas dificuldades são permissão de Deus na tua vida, para que você tenha a oportunidade de ouvir Deus falar, de ver Deus agir, de ver Deus operar. Muitas vezes nós ouvimos Deus operar na vida de outros, ou enxergamos Deus fazer milagre na vida de outros, mas o que Deus quer é que você experimente isso. É que você receba de Deus. É que você seja um testemunho vivo de que Deus pode e de que Deus faz. Amém? Por isso Deus tem te chamado. Por isso Deus tem te resgatado. E tem te dito para você: levanta-te. Tenha bom ânimo. Não deixe as circunstâncias da vida baixar a tua cabeça. Não deixe com que os problemas, as dívidas, as dificuldades, aquilo que não dá certo na tua vida, fazer você baixar a cabeça. Levante sua cabeça. Levante seus olhos. A Bíblia diz que olharei aos montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor dos exércitos. Então o teu socorro vem de Deus. Quando o médico não pode mais te ajudar, Deus pode. Quando o banco não pode mais te ajudar, Deus pode. Quando psicólogo não pode te ajudar, Deus pode. Quando nenhum tratamento pode te ajudar, Deus pode. Quando nenhum
nenhum tratamento pode te tirar dessa depressão, nenhum conselho de amigo, de parente ou de quem quer que seja pode te dar ânimo. Deus pode. Quando tudo parece estar perdido, Deus, Ele pode o impossível na tua vida. Basta você crer, basta você confiar e basta você buscar nesse Deus. Nesta noite, meus amados, o que Deus quer de você é que você cresça, é que você se levante, é que você reaja, para que Deus possa agir na tua vida. Ainda nesse versículo 1, a segunda ordem que Deus dá é: sobe a Betel. Quando Deus diz para Jacó, sobe a Betel, Deus ele está dando uma direção para Jacó. Então Deus, nesta noite, Ele também dá uma direção para a tua vida. Porque quantas são as pessoas que andam neste mundo como uma folha seca, que vai para onde o vento levar, sem uma direção? A pessoa muitas vezes não sabe se busca ou não busca Deus, a pessoa não sabe se crê ou se não crê em Deus, a pessoa não sabe se vai na igreja A ou na igreja B, a pessoa não sabe se Deus existe ou se Deus não existe, a pessoa não sabe se existe um céu ou se existe um inferno, a pessoa não sabe, isso é uma indecisão, a pessoa está indecisa, e nós precisamos saber o caminho que vamos percorrer. Nós precisamos saber a direção que Deus tem para a nossa vida. Você precisa saber a sua identidade em Deus. Você precisa buscar em Deus quais são os dons que Deus tem para você. Por que você existe? Porque eu creio na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, quando ela diz que Deus tem um propósito sobre todo ser que está debaixo dos céus. Nós estamos debaixo dos céus. Então há um propósito na minha e na sua vida. Cabe a nós, através de oração, de leitura da palavra, descobrirmos qual é o propósito de Deus na nossa vida, qual é a direção de Deus na nossa vida. Quando nós identificamos a direção de Deus e trilhamos a nossa vida para que aquilo ali, para que possamos firmar os nossos pés na vontade de Deus, então Deus começa a agir no nosso meio. Deus começa a agir na nossa vida. As coisas dão errado na nossa vida porque nós muitas vezes escolhemos andar na contramão da vontade do Senhor, na contramão da vontade de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é onipotente, onipresente, e Deus está aqui onde eu estou neste momento, e Deus está aí onde você está. E Deus está neste momento preparando a tua vida para algo grande. Quantas são as pessoas que não têm sentido mais na vida? Quantas são as pessoas que estão desistindo da vida? Quantas são as pessoas que estão desistindo do seu trabalho, desistindo dos seus propósitos? E mais ainda, quantas são as pessoas que estão deixando de sonhar? Pessoas que tinham sonho e que enterraram esse sonho. Pessoas que tinham um propósito e agora não tem mais esse propósito. E agora Deus está falando com você, que muitas vezes está ali dentro da igreja, buscando o Senhor, clamando a Deus, mas está perdido. Não sabe o que Deus tem para a tua vida. Deus, ele quer te dar uma direção, meu amado e minha amada, para que você não ande mais perdido, mas que você tenha um foco. O caminho é estreito, o caminho é apertado, diz a Bíblia, mas é o caminho que nos leva à presença do Senhor. Não devemos nos envergonhar de servirmos a Deus. Não devemos nos sentir menores porque servimos a Deus ou porque estamos na igreja. Não, isso é um privilégio. Deus chamou todos. Mas poucos têm entendido o propósito de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, Deus ele nos manda nos levantar. Segundo lugar, segunda ordem que Deus dá para Jacó e dá para nós hoje Deus, ele diz, vai a Betel. Ou seja, Deus dá uma direção para Jacó. Deus está nos direcionando. Pessoas estão indo ao fracasso porque estão fora da direção de Deus. Pessoas estão indo à ruína porque estão fora da direção de Deus. Porque a direção de Deus não nos leva ao fracasso. A direção de Deus não nos leva à ruína.
A direção de Deus nos leva à satisfação e à plenitude em todas as áreas de nossa vida. Amém? Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Esteja atento às direções que Deus tem te dado, que Deus tem te falado dentro da igreja, através da live, através da tua leitura da palavra. De qualquer forma, Deus tem dado uma direção para a tua vida. Então fique atento àquilo que Deus está te direcionando. A garantia de passarmos pelo caminho espinhoso é estar na direção de Deus. Muitos ficam na beira do caminho. Muitos se perdem no caminho, né? Porque tiram o foco de Deus. E começam a focar muitas vezes nos problemas. As distrações, os problemas, as coisas que não dão certo na nossa vida, elas estão ali muitas vezes para tirar a nossa atenção, a nossa visão de Deus. Quando fizemos isso, quando tiramos a nossa visão de Deus, então nós estamos perdendo a proteção de Deus, perdendo a direção de Deus. Então volte para o caminho do Senhor, volte para a direção de Deus, e Deus estará te abençoando, tu e a tua casa poderosamente. Amém? Betel é um lugar de intimidade, adoração. Betel é onde derramamos nossa alma diante de Deus. Betel é um lugar onde Deus direcionou Jacó para sentir a presença dele, para sentir a glória do Senhor sobre a vida dele. E é isso que Deus quer de mim, e é isso que Deus quer de você, que sentimos Ele. Que nós não venhamos conhecer Deus de ouvir falar, mas que nós possamos conhecer Deus de sentir Ele dentro de nós, de Deus agir dentro da nossa vida. Amém? É isso que Deus quer e é isso que Deus vai fazer. Terceira ordem que Deus deu a Jacó, no versículo 1, diz assim: além de Deus dizer levanta-te, sobe a Betel, Deus diz habita ali. Aqui um tópico muito importante, porque quando Deus diz para Jacó habitar em Betel, Deus ele está dizendo: Jacó, vai até lá e persevera. O mal de muitas pessoas é a falta de perseverança. O mal de muitas pessoas, a ruína de muitas pessoas, de muitos servos de Deus, de pessoas que buscam a Deus ou não, é a falta de perseverança. Sempre no teu propósito, em algo que você decidir fazer, você encontrará pedras, dificuldades, barreiras, mas essas barreiras são colocadas ali não para parar você. Essas barreiras são colocadas ali para que você, naquele momento daquela barreira, você olhe para cima e diga: Deus, essa barreira eu não consigo, portanto, venha e remova ela. Marta e Maria, quando chegaram diante do sepulcro de Jesus, elas encontraram aquela pedra que elas no caminho elas pensavam: jamais nós vamos conseguir tirar aquela pedra. Mas isso parou elas? Não parou. Elas continuaram indo, porque elas tinham um propósito de chegar lá. Elas levavam então a mirra, unguento, elas levavam as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, mas elas tinham um desafio: aquela pedra tinha que ser removida, e elas não conseguiriam fazer isso, mas elas caminhavam. Então tem pedras na minha vida e na tua vida que quem vai remover é Deus. A nossa parte é não parar. A nossa parte é não deixar de crer. A nossa parte é não lançar a mão do arado. A nossa parte é continuar passo após passo, crendo, confiando, e o mais Ele fará. Deus ele vai remover a pedra. Deus ele vai remover os obstáculos. Nesta noite Deus está falando que tem obstáculos na tua vida. Tem impedimentos que estão impedindo você de avançar, que estão impedindo você de adquirir e de alcançar aquilo que você tanto precisa, tanto necessita. Mas Deus está falando também aqui, meus amados, que nós precisamos buscar o reino dos céus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus nos promete que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o tempo que nós temos vivido hoje é um tempo onde a depressão tem tomado conta do mundo, onde o estresse tem tomado conta das pessoas, onde o desânimo tem tomado conta das pessoas, onde as dificuldades, a crise nacional e mundial tem influenciado as pessoas, influenciado o ânimo das pessoas. E o que Deus quer é que Ele seja o nosso influenciador.
Que nós não venhamos viver conforme o curso deste mundo, mas nós possamos viver conforme a vontade, o propósito e o desejo benigno de Deus. Amém? É dessa forma que Deus quer que a gente venha agir. A minha felicidade não está no bem, a minha felicidade não está nas circunstâncias, a minha felicidade está no Senhor. No Senhor eu posso e tenho tudo aquilo que eu preciso. No Senhor eu tenho a bênção financeira, no Senhor eu tenho a bênção do casamento, no Senhor eu tenho a cura sobre o meu corpo, no Senhor eu tenho a proteção da minha família e dos meus filhos, no Senhor eu tenho tudo o que eu preciso. Mas o mais valioso de tudo isso é ter o próprio Deus na nossa vida. O que tem enganado e distorcido muito a palavra de Deus na vida das pessoas é que pessoas têm se aproximado a Deus por causa do bem material, por causa daquilo que Deus pode oferecer para ela. E aí então quando Deus entrega, quando Deus abençoa, a pessoa então sai da vontade de Deus e nunca mais busca Deus. Aí entra essa palavra que nós estamos falando aqui, quando Deus diz para Jacó, habita ali, é porque Deus está dizendo assim, permaneça, persevere. Não pensa que Deus tem só isso que Ele já entregou para a tua vida, não. Você precisa perseverar durante a luta, perseverar durante a batalha, perseverar na tua fé, perseverar crendo no Senhor, porque as coisas que Deus tem para a tua vida, os milagres que Deus tem para a tua vida, eles continuarão sendo derramados. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, e Deus tem que ver dentro de nós que não tem nada e nem ninguém mais importante do que Deus nas nossas vidas. Eu costumo dizer que eu amo minha esposa, amo os meus filhos, mas amo muito mais a Deus. Nem minha esposa, nem meus filhos estão em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar está Deus. Porque se Deus não estiver na minha vida, meu casamento não vai continuar. Se Deus não estiver na minha vida, eu vou perder os meus filhos para as drogas, para a prostituição, para tudo aquilo, porque não existirá proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa. Então, em primeiro lugar, seja Deus glorificado e exaltado por mim e por você. Amém? Para nós encerrar aqui o quarto passo, a quarta ordem que Deus deu para Jacó, ainda no versículo 1, diz assim: faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Ou seja, para nós encerrar, quarto ordem que Deus dá para Jacó: edifica, ou levanta, ou faze um altar. Né? O que Deus está falando aqui, que Deus, Ele quer comunhão comigo e com você. Né? Altar é um lugar onde a nossa intimidade com Deus, ela chega na sua plenitude. Então, quando Deus manda Jacó fazer um altar, é porque Deus está querendo uma intimidade com Jacó. Deus, nesta noite, Ele está falando para você que Ele quer estar mais próximo de ti. Ele quer ter mais intimidade contigo. Ele conhece a tua vida de ponta a ponta, mas Ele quer que você conheça Ele também. Ele quer que você saiba do que Ele é capaz de fazer na tua vida. Uma coisa é nós sabermos que Deus faz, outra coisa é nós sentirmos Deus fazendo na nossa vida. Você está entendendo, meu amado? Sentir o que Deus fazendo na nossa vida. Então, altar é um lugar de intimidade, altar é um lugar de sacrifício, de renúncia, de adoração. Então, que nós possamos então renunciar o pecado, renunciar aquilo que desagrada a Deus, nós possamos então, como diz aqui, sacrificar a nossa vida ao Senhor e adorar o nome dEle. Adorar, adorar e adorar. Independente da situação que você esteja enfrentando, adore. Paulo e Silas estavam em uma situação terrível, mas eles adoraram. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam perdidos humanamente falando diante daquela fornalha, mas eles entraram e adoraram. Daniel, Davi e outros que enfrentaram situações terríveis não deixaram de adorar.
Então adore ao Senhor. Não desista. Continue firme. Deus tem um propósito na tua vida. Deus não te fez para você ser uma pessoa fracassada. Deus não te fez para você ser uma pessoa infeliz. Deus não te fez para que você seja uma pessoa triste, angustiada, sofrida. Não. Deus te fez e colocou dele dentro de você para que você o adore, para que você o louve, para que você glorifique. Dessa forma, Deus estará então abençoando e fazendo a completa obra dele na tua vida. Amém? Edifique altares na tua vida, pois essa é a marca da nossa comunhão com Deus. Havia propósito de Deus na vida de Jacó, mas para que esse propósito se cumprisse, Jacó teve que obedecer essas 4 ordens de Deus. Façamos como Jacó, para que as bênçãos se manifestem nas nossas vidas. Amém? Primeiro, levanta-te. Segundo, vai a Betel, ou seja, obedeça a direção de Deus. Terceiro, habita em Betel, ou seja, persevere na sua fé. E quarto, edifique um altar, ou seja, sacrifique, adore, glorifique e esteja sempre na presença e na vontade do Senhor. Amém? Que essa palavra, então, de Gênesis 35:1, ela fique impregnada no teu coração e você, então, se sinta a partir de hoje, a partir de agora, mais feliz na presença do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar, eu quero abençoar a tua vida neste momento. Eu quero declarar sobre a tua vida uma bênção poderosa em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Adoramos a Ti porque o Senhor nos revela essa palavra e muitas pessoas estarão sendo tocadas e alcançadas por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, aprendemos aqui que nós precisamos nos levantar. Aprendemos aqui que nós precisamos obedecer a Tua direção. Aprendemos aqui que nós devemos perseverar na nossa fé. Aprendemos aqui que nós devemos, meu Deus, adorar o Teu nome. Em nome de Jesus, agora vá de encontro com esta pessoa, Deus, que se encontra depressiva e traz alegria a este coração. Essa pessoa que está me assistindo, ó Pai, e que tem enfrentado problemas, dificuldades, que tem trazido desânimo para ela. Em nome de Jesus, agora o Senhor entre e traga ânimo, no nome poderoso de Jesus. Pai, eu profetizo sobre a vida desta pessoa muita paz, muita alegria. Eu profetizo cura sobre essa pessoa que está enferma. Eu profetizo em nome de Jesus nesta noite, Pai, que essa depressão que tem feito essa pessoa chorar durante a noite, esse sentimento de tristeza, ó Pai, que tem insistido em permanecer nessa vida, venha sair. Essa pessoa, Deus, o Senhor me mostra neste momento que há uma pessoa, meu Deus, que está assistindo este momento, esta live, que tem sentido um vazio no seu coração e não tem encontrado nada que preencha. Tem uma pessoa que está me assistindo neste momento, ó Pai, que tem corrido lágrimas nos seus olhos e ela tem de tudo na sua vida, mas tem um lugar reservado dentro dela, reservado para a Tua presença. Então entra agora, Pai. Essa pessoa sabe que é ela. Seja tocada agora em nome de Jesus. Sinta agora a alegria de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Karamachúria, Hurikandaramanaya. A glória de Deus se manifeste sobre esta casa. A glória de Deus entre agora sobre esta vida em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor sejam enviados agora e comecem a andar sobre esta casa. Tem uma pessoa que está me assistindo neste momento e está sentada na sua cama. Cama essa, ó Deus, que tem trazido muita tristeza. Cama essa que a pessoa dorme, fecha os olhos, acorda na madrugada e tem sentido e tem lembrado dos problemas, das dificuldades, mas neste momento, Pai, entra com providência. Entra, Senhor, nesse momento com socorro sobre essa vida. Em o nome de Jesus Cristo. Eu oro agora e eu repreendo todo espírito de enfermidade sobre esta pessoa. Eu repreendo esse espírito de confusão que traz desânimo sobre esta vida, em nome de Jesus. Receba agora de Deus sobre a tua casa, receba agora de Deus sobre a tua vida, receba agora de Deus sobre a tua família. Em o nome poderoso de Jesus nós te louvamos
e te exaltamos, agora e sempre. Amém. E graças a Deus.